Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar como é que foi a carteira Meu Burrinho Lá na Sombra. Fiz novas compras essa semana e já vamos aqui para o site do Status Invest. Nessa semana, a rentabilidade da carteira não somente chegou e encostou ali no CDI como passou, mas na data de gravação aqui desse vídeo, a rentabilidade dos últimos 12 meses está em 13,13%, enquanto que o CDI está dando aí, ó, 13,44. Para mim tá muito bom, estou bem satisfeito. E quando a gente olha aqui, ó, na rentabilidade, o que a gente vê? Que as ações estão puxando o índice para cima, 15,25 contra 10,35% dos fundos imobiliários, nossos FIIs. E olhando a comparação aqui ano a ano, lá em 2022, a linha de baixo, agosto foi o melhor mês, né? Minha rentabilidade foi de 6,65% e maio está indo bem até o momento, né? 5,23%. No mês passado, 4,81%, por isso que deu aquela esticada, né? Se no ano passado o acumulado lá do lado direito foi de 4,97 em 2022, em 23 está aí, ó, em 11,66. Continuar nesse ritmo, vai ter uma boa rentabilidade no final do ano. E olhando aqui para o patrimônio, né? O que a gente vê, ó? Passando aí dos R$ 11.343. É isso mesmo. Mas teve meses, né, em que a gente vê os pontos vermelhos, em que o investimento estava menor do que o patrimônio. Agora não, né? Aparece aí, ó, patrimônio de 11.343, mas o que efetivamente eu investi foi 11,80. Então, a diferença positiva aí é de R$ 263. É bom ver o patrimônio crescendo, mas por outro lado fica mais difícil para comprar ativos baratos. E aqui, ó, destrinchando, né, FIIs e ações, tanto em um quanto em outro, hoje o patrimônio está maior do que o investimento realizado, o que melhora a rentabilidade, né? Nas ações, a minha maior posição é o Banco do Brasil, que tem a maior valorização aí, né? Meu preço médio 36,21 e ele está custando atualmente aí 43,23. As outras ações também têm uma valorização aí expressiva. A única que está negativa por enquanto é a Taesa. E indo lá para os fundos imobiliários, o VISC, né, o 20 Shopping Centers, é o que tem a maior valorização, né, passando aí de 12%, e o que está mais desvalorizado é o DEVA. O patrimônio eu estou tentando deixar ele mais ou menos, né, igual. Então, os fundos de tijolo, fundos imobiliários de tijolo, eles são 32% aí da carteira. Os fundos de papel, que são aqueles que investem em recebíveis imobiliários, eles estão um pouquinho abaixo, né? 29,5% da carteira. Mas isso porque a maior parte deles está em baixa. Na hora que começar a recuperar, pode ser que passe até dos fundos de tijolo. E aí tem que rebalancear. A minha ideia é deixar mais ou menos meio a meio. Mas temos aqui também os fundos mistos, né? E eles são 11%. No caso das ações, as de utilidade pública, 19% da carteira, e fechando, setor financeiro e outros, 6, quase 7% aí da carteira. Portanto, está bem balanceada, está bem equilibrada. A ideia sempre foi essa mesmo. E aqui, os ativos todos da carteira, né? Banco do Brasil, seguido aí do Tigar, GGRC, RBVA e RBRF são as 5 primeiras posições. Lá embaixo, quem que a gente tem? MXRF, o DEVA, ENBR, Energias do Brasil, HSML e a Copel. A Taesa está justamente aí no meio, com 5,34%. A distância do meio para baixo e do meio para cima não é tão grande. E eu gosto de olhar isso aqui, ó, o Yield on Cost, que é o dividend yield da minha carteira em relação ao que eu paguei. E o TIGAR é aquele que me traz o maior rendimento, traz o maior retorno, seguido do DEVA e do BECRI. No último mês, olha aí, o TIGAR foi aquele que me pagou os maiores dividendos, 8 e 10. TIGAR nunca decepciona. Quem também pagou bastante foi o REC-R11, R$ 7,04. E no total acumulado, desde o início da carteira, ele também ocupa a primeira posição, R$ 57,06. Bom, e aí o que eu fiz? Olhei aqui para os ativos que eu tenho menos na carteira, né, menor porcentagem. MXRF está lá atrás, né, 35 cotas. Mas como ele é de base 10, né, se a gente fosse considerar um fundo aí de base 100, é como se eu tivesse 3 cotas e meia dele, o valor que eu tenho investido hoje. O DEVA, que é de base 100,
tenho 8 cotas e o HSML 6. Então o que eu vou fazer? Eu poderia muito bem comprar aqui 2 cotas do Deva, mas vejam que eu já tenho 8 cotas dele, né? Então eu não quero concentrar muito, porque na hora que começar a subir, ele pode destoar dos outros. Então eu vou comprar uma dele e uma do HSML. E aí, feita a compra, né? O que aconteceu? O HSML, que eu tinha um preço médio de R$ 80, 80,63, foi para 81,27. Não aumentou tanto, né? Então, não tem problema você comprar uma cota se você vê que ele está acima aí do seu preço médio, desde que você não compre muito, né? No caso do Deva, foi bem benéfico comprar abaixo do meu preço médio. Meu preço médio nele de R$ 84, aí comprei mais uma cota. O que aconteceu? Caiu para 81,74, né, meu preço médio no Deva, e eu diminuí aí a diferença, né, entre o investido e o patrimônio. Saiu de menos 24 para menos 22%. E só para fechar aqui, muita gente olha, né, nos sites aí de investimentos, como no caso aqui do Status Invest, e aí enche o olho quando vê aqui, ó, dividend yield 19% do Deva, vai lá e compra. Mas o que acontece? Esses 19% ele está considerando o que foi pago em relação ao preço atual. Mas quem comprou lá atrás a R$ 100 não está recebendo isso, né? Está recebendo aí por volta de 11, no máximo 12%. Porque o que vale é o rendimento em relação àquilo que você pagou, né? O yield on cost. No meu caso, né? O meu yield on cost está em 14%. Isso porque o meu preço médio nele agora está ali na casa dos R$ 81. Então, eu tenho ainda um bom retorno, né, em relação àquilo que eu paguei, mesmo estando desvalorizado. São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E o Deva precisa tomar cuidado porque ele investe em dívida imobiliária, principalmente multipropriedade, tem muitos papéis, né? Como esse CRI, né? De uma multipropriedade lá em Porto Seguro, na Bahia. Mas como ele representa pequena parte do meu patrimônio, então tá tudo certo. Essa é a atualização de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aí, me siga lá no Instagram e até a próxima semana.